Fala, investidores! Sejam muito bem-vindos ao Ações da Bolsa. Meu nome é Ricardo Scapinello e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de um trade que eu estou fazendo agora em Cash 3, tá? Deu entrada hoje para nós pela compra, então vou compartilhar com vocês o movimento que eu fiz. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora. Deixa também o seu like caso o conteúdo tenha sido relevante para você, para o YouTube também entender que vocês estão gostando do conteúdo e poder entregar para cada vez mais pessoas, beleza? Então, vamos lá para o vídeo. Espero que vocês gostem do conteúdo e que ajude vocês também a aprender um pouquinho mais, beleza? Bom, essa operação então ela é baseada aqui numa linha de tendência, tá? Seja de alta, seja de baixa, mas que ela tenha geralmente o que ocorre são 5 toques dentro dessa linha e é para a gente descobrir se vai haver aí o rompimento, seja para cima ou para baixo. Então a gente tem aqui ó 3 toques, né? Quarto toque e quinto toque nessa região, pivotou, fizemos a compra porque o rompimento ele foi para cima, né, do candle e não para baixo. Então geralmente o que acontece é que dentro de 5 toques ou até 6 toques, geralmente também acontece com 6 toques, a gente tem ou a definição se o movimento ele vai continuar a favor da linha de tendência ou se ele vai vir no movimento contrário à linha de tendência. Então, como não houve o rompimento para baixo, nós tivemos o rompimento para cima, que inclusive foi um rompimento dessa triangulação, tá? A gente pode colocar aqui, houve o rompimento dessa triangulação, então fizemos a compra. O ativo agora, provavelmente, o que a gente pode estar vendo é que ele suba e volte a cair de repente para fazer um teste, geralmente até o nosso ponto de entrada, que também nada mais é do que o, o toque nessa linha, né, de teste da linha, e depois a gente deve, quem sabe, também ver o ativo voltando a subir novamente, tá? Então, basicamente, esse movimento é o que nós estamos esperando e por isso fizemos a compra, tá? Vou explicar para vocês que esses 5 toques ele ocorre diversas e diversas vezes, também em diversos ativos, tá? O próprio Cash 3, se você pegar movimentos mais amplos, a gente vê esse padrão de 5 toques acontecendo. Vamos pegar, por exemplo, esse movimento aqui, tá? Você vai ver que isso aconteceu aqui, ó, como o primeiro toque, né? A gente tem aqui também um movimento de segundo toque, a gente tem um movimento de terceiro toque, quarto toque e no quinto toque houve então o rompimento, que é aquilo que eu disse, né, que foi o contrário à linha de tendência. Então a gente tinha uma linha de tendência de alta, aqui a gente no quinto toque a gente rompeu ela para baixo, e esse movimento a partir do rompimento, se a gente puxar aqui a partir do rompimento, foi um movimento de praticamente ali 50%, né? Chegando a um total ali de 60%. Então são movimentos que acontecem, que geralmente são movimentos bem amplos, não significa que será um movimento amplo esse que a gente tem, tá? Se você puxar aqui também essa amplitude, você vai ver que provavelmente a gente deve ter o mesmo padrão de um toque. Deixa eu puxar para cá. Então você Ctrl V, 2 toques aqui nessa região, vou puxar mais fácil assim. A gente teve aqui 3 toques, 4 toques e no quinto toque a gente teve o rompimento dessa linha, tá? Dessa linha de tendência de baixa. Rompemos a linha de tendência de baixa, deixa eu botar um zoomzinho mais perto aqui para vocês verem. E aí a gente fez aquele padrão, né? Rompimento, pullback até a linha e volta a subir. Tá? Aqui a gente teve ainda um gargalo nesse movimento, tá? Se você puxar um pouquinho para mais aqui a linha, a gente ainda não teve o toque, porque acontece muito também do movimento ele continuar na parte de cima, mas ele continuar caindo. Ele, em vez de ele estar sendo realizado aqui na parte de baixo da linha, né? Nessa região de baixo da linha, ele passa para a linha de cima, mas ele continua o movimento de queda seguindo a linha, né? Isso acontece também em muitos papéis, tá? E aí você estende essa linha, por exemplo, e o que, que o preço faz? Ele vem, ele toca aqui nessa linha, aí ele volta a subir, né? Aí ele volta a cair, toca na linha de novo, e ele segue o movimento de tendência de queda, mas a partir de agora dentro da linha de cima, né? Dentro da parte de cima da linha, perdão. E aí, o que você precisa identificar é a quebra desse padrão. Quando a gente tem a quebra do padrão, quando ele para de tocar nessa linha, então nesse caso a gente parou de tocar, justamente aqui nessa região. E aqui a gente começa então a traçar uma nova linha de tendência de curtíssimo prazo, aqui no caso. E aí, tendo esse padrão igual eu te falei, de 5 toques, não houve o rompimento para baixo, então acionamos a compra para cima, com a expectativa de que aqui ocorra basicamente a mesma coisa, ou a mesma situação que ocorreu anteriormente,
os preços voltam a subir, faz um pullback até a região rompida e depois volta a subir novamente, tá? E um papel que a gente consegue verificar bem claramente isso é a MAR, né? A MAR tem esse padrão de movimento, igual eu te falei, que ele passa a partir da parte de baixo da linha para a parte de cima da linha e continua seguindo, né, a linha, independente do movimento. Então você vê que ele fez a questão dos 5 toques, né? Ele teve aqui na região fazendo o mesmo padrão de 5 toques, ó, um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques aqui embaixo, vou botar mais para cá agora, né? E 5 toques, rompeu a linha, fez uma alta bem expressiva de mais de 80%, né, a partir ali do rompimento. Então, se você puxar aqui então da área do rompimento, né, ele atingiu aqui um total de 65%, mais da amplitude total ali, mais de quase 90%, cara. 90% é muita coisa, né? E aí depois ele vem com uma queda bem expressiva e volta a tocar na linha. Tocou na linha, ele sobe. É aquele padrão que eu te falei. Volta a cair, toca na linha, né? Sobe de novo, volta a cair, toca na linha, sobe de novo, aqui, ó. E assim a gente vai seguindo, né? Aqui, volta a cair, tocou na linha, voltou a subir e vai indo. Esse padrão ele vai seguindo até o momento que ele para de fazer isso, que é exatamente nessa região, né? Aqui ele fez um fundo maior ainda, parou de fazer, você vai voltar a traçar. Traçou uma nova linha, certo? Vamos aguardar agora e ver se os preços devem tocar nessa região ou se a gente vai parar esse padrão e começar a ver uma questão mais, como que a gente pode ver? Alguma coisa mais desse tipo assim, né? Então, seria algo mais parecido com esse tipo de movimento. E aí a gente vai tentar alcançar alguma coisa mais, puxando um pouquinho mais longo, para encaixar melhor, né? Uma coisa mais nesse sentido. E aí a gente vai encaixando os padrões que a gente verifica, né? Então pode ser que a gente volte agora a subir nessa região, aí volte agora a cair para cá, aí volte a subir para cá, volte a cair para cá, aqui em Amar no caso, né? Então, voltando aqui para o cash, basicamente isso é só para mostrar para vocês que existe essa opção, né, de você ter o rompimento da linha para a parte de cima, e aí você precisa identificar outros padrões e verificar o que pode estar acontecendo dentro dos papéis, né? Então, basicamente, caixa de seguridade também, deixa eu pegar aqui para vocês verificarem, caixa de seguridade, ó, a gente teve recentemente aqui o padrão de 5 toques, igual eu falo para vocês, Ctrl C, Ctrl V, tá aqui, segundo toque, inclusive foi uma parte de rompimento, né, então deu até para ficar meio que em dúvida se foi o toque ou se foi o rompimento, mas enfim, ó, um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, 5 toques, no sexto toque a gente teve aqui então o rompimento, né? Pode acontecer de ser também no sexto toque. O que aconteceu foi que não seguiu a linha de tendência, não voltou a cair, então ele foi o lado contrário. Do lado contrário levou aqui praticamente 40% de alta. Então é esse tipo de operação, 42% de alta. É esse tipo de operação, né, que acontece também em pets, tá bem bagunçado aqui em pets, mas se eu puxar pets aqui bem no comecinho para ficar mais fácil de visualizar, aqui é a mesma coisa, né? Pets aqui acontece praticamente o mesmo padrão. A gente tem aqui um toque, tá? 2 toques, 3 toques, 4 toques. Inclusive foi um padrãozinho meio que de rompimento, né? A gente pode considerar aqui como quinto toque ou então aqui, né? No quinto toque, rompimento, VAP para baixo, não seguiu a linha de tendência, rompeu para baixo e aqui o movimento foi bem amplo, né? A partir daqui a queda foi expressiva, foi gigantesca. E um outro papel que está fazendo praticamente o mesmo movimento, né? Cogna, a gente pega aqui, que basicamente Cogna também está fazendo exatamente o mesmo movimento de 5 toques, né? 2 toques, 3 toques, 4 toques. A gente tem aqui agora quinto toque, vamos descobrir se o quinto toque vai ser para rompimento para baixo, ou se a gente vai ver o rompimento dessa região, né? Ou até para os mais conservadores lá em cima, né? Então, enfim, para mim, rompendo essa região aqui, ó, de congestãozinha, né? Daria até para fazer um quadradinho nessa região aqui. Rompendo essa região aí, ou ampliar um pouquinho mais, fica a critério de vocês. Mas, para mim, entradinha no rompimento e provavelmente veremos até mesmo o COG, né? Voltando a testar, quem sabe, aqui o topo
desse canalzinho que a gente tem traçado em verde. Então, são ativos, são vários e vários ativos. Se a gente ficar aqui mostrando para você todos os ativos que fazem esse padrão, né, de 5 toques, ou rompe para baixo ou continua a tendência. Então, se a gente ficar mostrando aqui para vocês, vamos passar o dia inteiro aqui. Então, o que acontece é que o padrão basicamente foi esse. Tocou 5 vezes, rompeu aqui uma triangulação para cima. Amanhã, se tiver um rompimento dessa região, a gente deve ter a continuidade da tendência, né, da alta do papel. Hoje já subiu 7,89. Se eu fosse traçar um alvo para vocês, eu continuaria mantendo esse trajeto de pivô aqui, tá? Eu continuaria mantendo esse pivô, que seria nada mais nada menos, né, do que você projetar aqui a mínima até a máxima maior, que essa é a máxima que a gente teve do maior valor, até a mínima, que não foi ultrapassada. Aqui a gente inclusive teve o mesmo toque, né, na mesma área. Se você traçar a linha aqui, você vai ver, foi na mesma região, mas não rompeu. Então a gente pode continuar considerando esse como sendo o maior topo e esse como sendo o maior fundo. É aqui um fundo abaixo desse maior fundo. Então a gente projeta esse pivô gigantesco para cima, e para mim vai ter os alvos aqui em 100%. Da FIBO, primeiro alvo, que está na casa de 1,58. A gente vai ter o segundo alvo aqui na casa de 1,91, que é 161,8 da FIBO. E o terceiro alvo aqui na casa de 261,8, que está na região de 2,45. E se você verificar o que corresponde também, que é engraçado, né? Esses alvos de FIBO são nada mais nada menos do que os fundos anteriores. Então, se você traçar aqui 161,8, ele nada mais é do que a região de fundo anterior, né? E o 261,8 nada mais é também do que uma região de fundo anterior. Então é bem provável sim que a gente possa parar, inclusive também, né, o 100% ele é também a região de fundo anterior. Então a gente pode ter algumas dificuldades para superar essas barreiras. A gente pode ver o papel tocando nessas regiões, voltando a cair um pouco, quem sabe, né, e depois voltando a subir novamente, tocando nessa região, voltando a cair mais um pouco. E assim a gente pode ter algumas barreiras ali para ultrapassar até chegar aí na região de 261,8, talvez chegar na região de 261,8, mas alvos de pivô para mim são alvos traçados geralmente com esse objetivo de 161,8. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, tá? Lembrando que também, só para reforçar, que isso não é nenhum tipo de indicação de compra ou de venda de papel. Não estou indicando para que ninguém faça essa operação que eu fiz, não estou indicando para que ninguém siga esse tipo de operação, esse papel, tá? Eu estou apenas aqui mostrando como eu faço as minhas operações, como eu analiso as minhas operações, como eu dou a entrada dos papéis que a gente toma a decisão aqui da empresa. Então, basicamente foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve já. Deixa também o seu like aqui no vídeo, caso esse conteúdo tenha sido relevante para você, para o YouTube entender que você gostou do conteúdo e poder entregar esse conteúdo para mais e mais pessoas. E também deixo o convite para você ativar o sininho para receber todas as notificações de conteúdos que virão a partir desse vídeo, beleza? Então, um grande abraço para vocês, desejo bons investimentos a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais, tchau, tchau!